Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti, Jesus, pedindo que o que for falado esta manhã possa cair em terreno fértil, Senhor, que venha inspirado, e que creio que sim, que é inspirado por Ti, Senhor. Mas sendo inspirado por Ti, Senhor, que nós possamos entender que seja algo que possa impactar as nossas vidas, Senhor. Que aquilo que Tu tens preparado para nós esta manhã também se possa concretizar, Senhor. Entregamos esta palavra nas Tuas mãos para que seja algo que vem, obviamente, de Ti, que toque no nosso coração conforme a Tua vontade, Senhor, e não esforço humano, não apenas destreza, ou que seja que for, que venha da nossa parte humana, mas que seja algo que vem impactar mesmo de uma forma divina os nossos corações, Pai. No nome de Jesus. Amém. Ora, eu pedi ao Diogo para colocar as imagens, por favor. Não sei se já tens aí preparado. Portanto, temos uma imagem, que é uma porta, e se calhar caracterizávamos já esta figura e depois iríamos para a próxima. E diz assim, abertura para entrar, acesso, admissão, ponto onde se passa e que serve como de chave a outro mais distante. Podes mostrar a outra figura, por favor, Diogo? Isto é uma janela. E janela é uma abertura feita para deixar entrar claridade de ar, permite visibilidade e, obviamente, ventilação. E, num sentido informal, podemos dizer que é um intervalo. Agora vamos falar de 3 episódios, 3 histórias, 2 delas no Evangelho de João e uma no Evangelho de Mateus. Portanto, o capítulo 4 de João, e podemos ler os versículos de 1 a 5. A minha esposa vai auxiliar, por favor. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Portanto, o cenário é este. Jesus estava a batizar e estava na Judeia e percebeu que os fariseus tinham ouvido dizer que o seu ministério estava a ser um ministério de sucesso. E neste episódio não nos é dito, não nos são dadas muitas razões para o facto de Jesus ter saído da Judeia e ter vontade de voltar à Galileia. Mas se nós continuarmos a leitura, nos versículos seguintes, vamos perceber que havia uma antipatia muito grande dos líderes judaicos para com Jesus. E mesmo voltando atrás, capítulo 3, ou seja, João 3, versículos 25 e 26, vamos ler agora, também vamos perceber que já havia ali uma contenda, uma quesília de cariz bem farisaico deste judeu com os discípulos de João. Podes ler, por favor, querida. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Ou seja, havia aqui uma questão que era acerca da purificação. E esse judeu melindroso, provavelmente a tentar perceber, debater-se com os discípulos de João acerca da interpretação da lei, digo eu, é uma especulação, mas enfim, sobre o que poderia significar isto da purificação. Mas rapidamente esta questão extrapolou para quê? Para o ministério de Jesus. Já havia aqui um foco da ideia de uma espécie de incómodo com o facto de Jesus estar a batizar e de toda a gente ir ao seu encontro. Mas nós conseguimos perceber em João 3, também no capítulo 3, versículo 30, que a resposta de João era a resposta de alguém que estava alinhada com Deus. Ou seja, João tinha plena convicção de qual era o seu ministério, sabia exatamente aquilo que Deus queria para si e estava alinhado com a vontade de Deus. Podemos ler o versículo 30, por favor? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, João não estava preocupado consigo mesmo, com o seu ministério, porque João entendia que o desejo de Deus, o plano de Deus, era que o ministério de Cristo, Redentor, pudesse crescer. Ora, isto contrasta claramente com aquilo que estava no coração dos líderes judaicos. Podemos ver no capítulo 5, versículos 16 e 18, podemos constatar isso.
E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, estas pessoas, estes tipos, por assim dizer, que eram os líderes religiosos do povo, que deviam estar em sintonia com Deus, deviam perceber aquilo que estava no coração de Deus. Os tempos eram estes, os tempos do Messias, mas eles não entendiam que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo. Eles não aceitavam o ministério redentor de Jesus, inclusive procuravam matá-lo, como nós conseguimos perceber, com base no que eles diziam, diziam que Jesus violava a lei e diziam inclusive que Jesus se fazia Filho de Deus, igualando-se a si mesmo a Deus. Ora, nós sabemos que Jesus, efetivamente, Ele é Deus. Agora podemos passar para uma outra história, também ela com um líder judeu, neste caso Nicodemos, mas que, de alguma maneira, não alinhava completamente com estas pessoas que nós vimos agora. Portanto, João, capítulo 3, e podemos ler o versículo, a partir do versículo 1, podemos ler versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Portanto, Nicodemos vai ter com Jesus de noite. Imaginemos o cenário: a correr de uma esquina para a outra, pé ante pé, a esconder na outra esquina, assim, pausadamente, sorrateiramente, a bater à porta bem devagar, à porta de Jesus. Nós não sabemos exatamente se ele faz isto porque queria ter um tempo mais reservado com Jesus ou se não queria ser associado com Jesus em público. Provavelmente esta última hipótese, porque nós já percebemos que os judeus, os líderes judeus, os fariseus, os saduceus, eles não queriam, não respeitavam o ministério de Jesus. E, portanto, Nicodemos vai assim ter com Jesus. E também é interessante perceber que Nicodemos reconhece que há alguma coisa de natureza divina em Jesus. Podemos ler agora o versículo 3 e 4, por favor? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Portanto, Jesus não perde aqui muito tempo. Ele não se detém a debater questões doutrinárias, questões dogmas da lei, interpretação da lei. Jesus vai ao cerne da questão e ele fala sobre o quê? A salvação deste homem. Este era e é o ministério de Jesus, foi o ministério de Jesus. E é interessante também perceber que Nicodemos, sendo um homem douto na lei, ficou, como diz a expressão, a apanhar do ar. Ele não percebeu aquilo que Jesus estava a dizer. Ele não percebeu que Jesus estava a falar sobre a salvação. E, na verdade, esta resposta, que até parece bastante simples, uma resposta até básica, dá vontade de nós dizermos assim: mas Nicodemos, tu não perguntes, por favor, uma coisa para a qual já sabes a resposta, não é? Obviamente tu não podes voltar a nascer no ventre da tua mãe. Mas esta resposta de Nicodemos permitiu, da parte de Nicodemos para com Jesus, uma conversa aberta, franca. Ele estava assim disposto a receber nova informação acerca da salvação. Podemos ler de 5 até 10, por favor. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus continua a explicar o que é isto da salvação, o que é isto de estar cheio do Espírito Santo. E este homem, sendo douto na lei, sendo instruído na Torá, ele não entendeu a dimensão espiritual daquilo que Jesus estava a explicar. Passemos agora para uma nova história, desta feita em Mateus, capítulo 16. E podemos ler a partir do versículo 13, neste caso 13 e 14.
Já agora, esta história fala acerca de Pedro, da revelação que ele teve de quem Jesus era, e depois também, posteriormente, iremos falar mais um pouco sobre outras questões. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, muitas destas pessoas que caminhavam com Jesus, alguns discípulos, outros seguidores, também não entendiam a verdadeira natureza de Jesus. Não percebiam que Jesus era o Messias. Podemos ler o versículo 15 a 17, por favor? Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro teve uma revelação que veio do alto. Não é algo que saiu do seu interior, das suas convicções pessoais, não é algo que ele ouviu falar, mas aqui a Bíblia explica claramente que foi através de Deus, o Pai, que ele entende que Jesus Cristo é o Messias. Depois desta afirmação de Pedro, Jesus começa a falar acerca daquilo que significa ele ser o Messias, acerca daquilo que ele vai ter que passar para que nós pudéssemos ter a salvação. Podemos ler versículo 21 e depois 22 e 23. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não deixa de ser curioso que o homem que há bem pouco tempo tinha tido uma revelação do alto, ou seja, estava em sintonia com Deus, agora, movido da sua própria compaixão, da sua caridade, das suas boas intenções. Eu pus aqui sendo bonzinho, e pus assim porque, na verdade, esses, diríamos, bons sentimentos não eram inspirados por Deus. Ele estava na sua boa vontade a querer fazer aquilo que era certo, mas na verdade não era o certo. Aliás, Jesus diz mesmo que ele estava a ser inspirado por Satanás e não por Deus. E também conseguimos perceber neste pequeno texto que o ministério de Jesus era a salvação dos homens, pela morte na cruz e ressurreição. E, na verdade, isto contrariava muito daquilo que muitos pensavam na época, que procuravam apenas um Deus terreno que os podia, um rei terreno que pretendiam que os livrasse dos romanos. Podemos voltar novamente ao capítulo 4 de João e voltamos à história da mulher samaritana. E podemos ler os versículos 5 e 6. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Portanto, Jesus, como nós já percebemos, ele sai da Judeia, mas faz uma coisa curiosa, ele atravessa Samaria. E os judeus não se davam com os samaritanos. E nós podíamos dizer que até era uma fuga tática, ou seja, não era o tempo de Jesus ainda ser condenado, e ele, entretanto, sai direito a Samaria, porque assim se sabe que os líderes judeus não o vão perseguir. Mas isso é apenas uma interpretação nossa. O que é certo é que Jesus age inspirado pelo Espírito Santo. E nós conseguimos perceber aqui o resultado da sua natureza humana, que ele estava cansado, não é? E senta-se, mas ainda assim disposto a fazer aquilo que era a vontade do Pai. Versículo 7 a 9, por favor. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Portanto, um pedido muito prático. Dá-me de água, tenho sede. Mas este pedido desencadeia uma conversa profundamente espiritual, como nós iremos ver a seguir. E também é curioso perceber que, em ordem de fazer a vontade do Pai, Jesus quebra uma série de cânones e de questões culturais estabelecidas na época. Versículo 10 a 12, por favor. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que a tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus fala do que é espiritual, mas esta mulher responde com aquilo que é terreno, com aquilo que ela entende, não é? Mas ainda assim esta mulher tentou dar uma de espiritual, ou seja, ela também disse ser também descendente de Jacó, portanto achava-se herança também espiritual de Jacó. E mais tarde, no versículo 20, nós iremos também perceber que ela até levanta uma questão de doutrina, por assim dizer, porque eles diziam os samaritanos se adoravam em Samaria e os judeus diziam que se adorava em Jerusalém. Portanto, havia aqui uma espécie de contenda a esse respeito. Podemos ler versículos 13 a 15, por favor? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ou seja, Jesus dá outra resposta profundamente espiritual acerca da salvação, acerca de ser cheio do Espírito Santo, e esta mulher não apanha. Ela não percebe a dimensão real daquilo que Jesus lhe está a oferecer. Então Jesus mudou de tática. Jesus começou a falar de questões espirituais, mas associadas a coisas que ela conseguia entender. Podemos ver isso nos versículos 16 a 18. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Podes ler até o 25, por favor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem. Não, eu sei que virá o Messias. Peço desculpa. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Ou seja, esta mulher, depois de tudo isto, ela percebe que há alguma coisa divina em Jesus e afirma que ele é profeta, diz: és profeta porque sabes essas coisas a respeito da minha vida. Ou seja, quando Jesus começa a falar da sua vida pessoal, neste plano espiritual, ela consegue entender. E também se mostra ciente de que Cristo irá vir, embora ela não tenha reconhecido ainda que este era o Cristo. Mas no versículo 25 e 26, podes ler, por favor? A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Portanto, nestes versículos 25 e 26,
nós percebemos que Jesus abertamente lhe diz ser o Cristo. E é interessante perceber que a uma mulher pecadora, que vivia uma vida fora, diríamos, daquilo que seria a vontade de Deus, porque a sua vida familiar estaria uma desgraça, por assim dizer, uma mulher que não era judia, que era samaritana, que ainda assim se achava talvez digna da salvação, porque se dizia descendente de Jacó, portanto a herança espiritual, por assim dizer, de Jacó, ela achava-se digna da salvação, provavelmente, e foi esta mulher que Jesus abertamente diz ser o Cristo. Depois, nos versículos 40 a 42, nós conseguimos perceber que, por insistência das pessoas daquela cidade, Jesus ficou mais 2 dias e muitos se salvaram. Podes ler, por favor, querida? Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não é pelo teu dito que nós o cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém. Então poderíamos ver alguns pontos comuns a estas 3 histórias. Portanto, a história da mulher samaritana, a história de Nicodemos e a de Pedro. E, portanto, estas personagens tinham conhecimento de Deus e de que o Messias estava para chegar. Achavam-se dignos da salvação por ser descendência de Abraão e achavam-se, portanto, consequentemente perto de Deus, ou pelo menos alinhados com Deus. Isto mesmo que as suas ações evidenciassem o contrário. Podemos entender que o facto de termos muita doutrina e até mesmo de caminharmos com Deus, como no episódio de Pedro, não impede por vezes de nos equivocarmos. Por isso precisamos continuamente ser guiados pelo Espírito Santo. Já estão ali aquelas imagens e, portanto, eu pergunto, qual será a nossa escolha? Será ficar estáticos, satisfeitos onde estamos? Olhando pela janela as possíveis paisagens do caminhar com Deus? Imaginando o que poderia ser o aprofundar da comunhão com o Pai? Ou atravessamos a porta para um caminhar contínuo, mais profundo, para pontos mais distantes, guiados pelo Espírito, conscientes que precisamos de receber do alto o que está no coração de Deus? Janela, no sentido informal, como foi dito, também se refere a intervalo. E eu escrevi assim: que a janela seja para nós apenas um intervalo, enquanto não estamos a passar pelas portas abertas por Jesus. E terminava com o versículo 8 do capítulo 3, que diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém.